Seguinte, ontem a gente falou bastante sobre a palavra de Deus e o que tem de central. Jesus Cristo como a mensagem central da palavra de Deus. E esse Jesus, assim como ele saiu da zona de conforto, nos convidando dia após dia a sair da zona de conforto. Essa é a palavra de Deus. Confronta, exorta, ensina. Hoje eu queria falar um pouco também sobre como a gente atualmente tem lidado de uma forma diferente com a palavra de Deus do que muitas vezes os nossos pais lidaram, os meus avós lidaram. Hoje em dia, quando eu penso na palavra de Deus, às vezes eu penso assim, será mesmo que assim como a minha avó dizia, eu preciso decorar versículo? Porque eu não sei, quando eu era criancinha eu peguei essa fase da igreja, que tinha concurso de quem decorava mais versículo. Tinha aqueles campeonatos, e aí vinha assim, dois adolescentes e ficavam um falando um versículo, aí o outro falava e eu repetindo, né? E aí a gente via os menores versículos da Bíblia ali, Todos os menores a gente vinha ali, né? Jesus chorou, disse Jó, João 3,16, um clássico, né? Mas hoje em dia parece que isso tem se perdido um pouco. Até porque, para que eu vou decorar um versículo se eu ponho no Google amor? 23 versículos sobre amor. Amizade, 23 versículos sobre amizade. Será que ainda é necessário decorar versículo? Fica com essa pergunta. Ainda é necessário decorar a palavra de Deus? Bom, ontem eu expus um pouco a minha esposa e falei um pouco de nós, né, da nossa vida, e eu queria compartilhar mais uma vez uma coisa com vocês sobre a nossa vida. A gente tem pouco tempo de casado, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de animais e de plantas. Quando eu cheguei na casa do pastor, eu falei, encontrei o paraíso. Me encontrei lindo, aquele tanto de planta e animais. Quando eu era pequeno, eu falava para minha mãe assim, mãe, por favor, deixa eu ter um cavalo, um bichinho pequeno. E ela falava assim, pode, meu filho, claro que pode. No dia que você casar, tiver sua casa, seu dinheiro, sua família, for cuidar, aí você pode ter. Bastava falar não, né? Mas tinha todo esse discurso. O que aconteceu? Eu cresci, casei, a minha casa, pouco dinheiro. Mas falei, bom, se a minha mãe falou que quando eu casasse era a hora, coitada da minha esposa, agora é a hora. Bom, em um ano de casado, eu quero mostrar para vocês um pouco dos nossos animais. Esse negocinho passa? Esse aqui é chique. Aí, A gente... Codorninhas. A gente tinha 2 tipos de codorna diferentes. Uma codorninha maior e uma codorninha menor. Que eram lindas, apaixonado em codorna. A gente criava também... Para onde eu aponto? Opa, estou no lugar aqui. Camarões, chamava neocaridina. A gente criava uns... Não é para comer, gente. Camarão para decorar, para criar mesmo. A gente criava uns camarõezinhos chamados neocaridina. Eu gostava demais desse camarãozinho. Não tá dando para ver direito ali, mas é um caranguejinho. A gente criava um caranguejinho também. 2 caranguejinhos a gente criava. Minhoca, eu gostava demais de criar minhoca. Que você, né, tem a comida... não dava para dar nome. Minhoca, realmente. É complicado. Não é pescador, acredita que criava para nada. Para dar adubo para as plantas. Aí você vai lá e tudo que você come, você joga um pouquinho para minhoca também. Um pouquinho para mim, um pouquinho para você. E aí elas multiplicavam, gostava demais. A minhoca ainda tá lá, firme e forte. Coelhinho, a gente criava uns coelhinhos, assim, chama mini lupo do Uruguai. Lindinho, assim, O único problema do coelhinho é que ele vai tentando destruir sua casa. Ele vai entrando e aí eu tava vendo a hora da casa cair. Porque realmente, a cada 30 dias a gente via sair do buraco 7 coelhos, mais 7 coelhos. Eu falava, Jesus, esse negócio vai dar certo não. Coelhinhos. Um cachorrinho lindo, ao Inter, lá, um Akita. As abelhas, eu não coloquei aí. A gente comprou a casinha para as abelhinhas. Nossa, muito queridas. E gente, chegamos em um nível extremo de a gente, por um tempo, criar um saruezinho, que era lindinho. Tem gente que vai falar, é gambá. Eu prefiro chamar de saruê, porque parece mais limpo. Mas era um filhotinho que a mãe tinha morrido. A gente, nossa, querido demais, enrolava no dedinho assim, o bichinho mais fofo do mundo. E durante esse tempo todo, tinha um animal que eu era apaixonado, encantado, que é a iguana. Toda vez que eu via uma iguana, eu falava, Senhor, eis-me aqui, envia-me a iguana.
E eu amava. E tudo que eu pesquisava na internet era sobre animais. Assim, todas as minhas pesquisas. Sabe quando vem aquelas sugestões no Instagram? O meu era assim, ó, bicho, 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 bicho. Sugestões do Google, animal, 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 animal. A internet começou a perceber que eu tinha ali um fascínio pelos animais. De tal forma que toda a propaganda que chegava para mim era de animal. E aí as propagandas começaram a se especializar mais em iguana. Toda a propaganda que eu recebia era de iguana. Toda a propaganda do YouTube. Eu nem sabia que era tão comum vender iguana, mas tem muita gente que vende iguana. E eu comecei a me encantar com aquela iguana. No começo eu nem gostava tanto, mas era tanta propaganda, era tão bombardeado pela iguana, que eu falei, Senhor, eu acho que eu preciso. Depois de ver tanto, eu acho que eu estou numa necessidade de ter uma iguana. Agora pensa, começo do casamento, esse tanto de animal, pouco dinheiro. Toda vez que eu falo, tem um herdeiro vindo aí, esse herdeiro até hoje ele está herdando um Honda Fit 2008 vermelho e um cachorro. São as heranças que ele vai ter atualmente. E eu pensando nessa iguana. Eu lembro, como se fosse hoje, de um dia, à noite, eu acordei. Meio da madrugada, 3 da manhã, assim. Acordei e peguei o celular. Primeiro anúncio que veio. Iguana. E não é um bicho barato não, mas veio um anúncio lá de uma iguana para vender. Só tava eu. Minha esposa tava em coma do lado. Era eu, Deus e o celular ali. Eu fui. Meus irmãos, eu já estava na parte de colocar o cartão de crédito para comprar a iguana. Eu olhei para minha esposa, dormindo, calma. Eu pensei, Jesus, eu preciso de cadeira para a sala, eu não preciso de uma iguana. Senhor, não é sábio comprar uma iguana agora. Por que eu quero tanta essa iguana? Eu comecei a refletir que há alguns meses atrás eu nem pensava nisso. Mas eu comecei a ver um anúncio aqui, uma ali, uma aqui, uma ali. De repente parecia que eu tinha uma necessidade. Em resumo, meus irmãos, eu comprei... Não, brincadeira, não comprei a iguana. Não comprei a iguana, eu saí dali. Mas eu comecei a pensar mais e mais nisso. Enquanto tudo que você recebe te influencia. E hoje em dia, isso é muito comum na internet das coisas. Você já falou alguma coisa dentro de casa, e quando você abriu o seu celular, o primeiro anúncio era daquilo que você tinha falado? Dá um medo, dá vontade de falar, para de me escutar. Tipo, estão me escutando falar. Estão vendo tudo que eu pesquiso. Estão me bombardeando com aquelas informações. Tem um vídeo que eu queria tentar passar. Eu não sei se vai ser fácil, por isso que eu pedi para vocês se aproximarem, porque ele é legendado. E tá meio claro, né? Mas assim, quando ele coloca o vídeo, esse é um vídeo de um trailer, de um documentário. Eu não tô te sugerindo assistir esse documentário, mas assista também. Se quiser, não dá aqui a indicação, mas assiste. É um documentário muito bom chamado O Dilema das Redes. E esse documentário ele é feito por criadores de redes sociais. Então, um dos inventores do Facebook, um dos inventores do Instagram, do Twitter, de várias redes sociais, e eles se reuniram, depois de pedir demissão, para falar: existe um perigo grande na modernidade nessas redes sociais. O documentário não vai falar assim, é horrível, tem que parar. Mas ele vem mostrar o quanto as redes e tudo o que você assiste, tudo que você tem acesso, tudo que entra na sua mente, te influencia no seu dia a dia. O nome desse documentário é O Dilema das Redes. Esse documentário ele foca mais em dizer como as redes sociais elas te controlam por bolhas. Então, você recebe tanto a mesma informação, o mesmo tipo de polêmica, de discussão política, de ideologia, que você começa a pensar que aquilo é tudo, que aquilo é a verdade, que aquilo é o que você precisa, que aquilo é que molda o mundo, e todo mundo que pensa diferente de você está errado. Então, como as redes sociais criam esses abismos, né? Essa polarização, essa briga generalizada, irmãos de igreja uns contra os outros, mas como o efeito de você ser bombardeado por uma informação tem efeito na sua mente. Gente, não estou aqui para criticar as redes sociais, não. Estou aqui para a gente constatar um fato. O que controla a nossa mente, controla o nosso coração. O que controla o que nós vemos dia após dia, controla quem nós somos e as atitudes que nós temos. A Bíblia nunca se omitiu de falar sobre isso. A Bíblia sempre nos disse que nós somos adoradores. Nós precisamos de algo para adorar.
seja o Deus verdadeiro ou qualquer outro ídolo que o substitua. Se nós não encontrarmos o que controla as nossas vidas num Deus que vale a pena ser adorado, nós seremos controlados por outra coisa. Se nós não olharmos para Jesus como aquele que direciona o que nós precisamos, até uma iguana pode virar uma necessidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo num texto de Gênesis. Ontem a gente falou sobre Moisés e eu quero que a gente fale um pouco mais sobre Moisés. E eu quero que você abra a sua Bíblia só para acompanhar mesmo. A gente vai ler um texto, na verdade, em Deuteronômio. Mas em Gênesis, eu só quero que você... Eu acho que ficou um pouco... não, ficou não conectado. Gênesis 12, a gente tem a escolha de um povo. A gente falou sobre isso ontem. Deus falando para Abraão: Abraão, eu escolhi Israel. Eu não escolhi Israel porque Israel é especial. Eu não escolhi Israel porque Israel é maravilhosa. Eu não escolhi Israel porque Israel é bonitinha, a menina dos meus olhos. Eu escolhi Israel porque eu quis. Foi o meu povo escolhido para abençoar só esse povo? Não. Para que através de Israel todos os povos do mundo fossem abençoados. Através de Israel, do Oiapoque ao Chuí, o mundo inteiro, o Brasil, os Estados Unidos, o mundo ser abençoado com a palavra de Deus. Gênesis de 12 a 50, a gente vê os patriarcas. Então, aqueles pais da fé que vão ser conhecidos durante toda a Bíblia, você vai ver ali falando sobre esses patriarcas. E aí a gente chega no Êxodo. A gente vê um Deus que separa um povo, um Deus que guia esse povo, mas agora um povo que foi escravizado pelo Egito. Um povo que está sendo oprimido pelo Egito. Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. A gente falou mais sobre Moisés ontem, sobre esse povo tendo que ver as maravilhas de Deus para se lembrar do Deus a quem eles serviam. Tantos anos de escravidão no Egito e agora o Senhor mostrando as 10 pragas do Egito para mostrar para o povo: o Deus que vocês seguem é o verdadeiro Deus, é o Deus realmente poderoso. Mostrar para aquele povo passar pelo mar Vermelho em terra seca: esse é o Deus que vocês servem, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus poderoso. Anos e anos no deserto, e de repente o povo chega diante daquela terra prometida, chega diante daquela terra que mana leite e mel, e agora eles falam: Senhor, a gente está pronto para entrar. Bom, só os filhos de vocês vão entrar, que vocês são um povo muito chato, muito reclamão, muito murmurador, muito assim como nós. E os filhos prontos para entrar, e Deus vira e fala: calma aí um pouquinho, é hora de lembrar do que realmente importa. Fala com eles, Moisés, e lembra, põe na mente deles de novo o que realmente importa. Então a gente vai ler o texto de Deuteronômio, e a gente vai ver um povo que foi liberto da servidão, servindo ao bom Deus, e prontos para entrar na terra prometida. Mas calma, tem um porém. Deuteronômio 6, a gente vai ler do verso 3 ao 21. Deuteronômio 6, do 3 ao 21. Deuteronômio 6 é o Senhor relembrando o povo das ordenanças antes deles entrarem na terra prometida. Deuteronômio 6, a gente vai ler a partir do verso 3. Amém? Vai aparecer ali também. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas.
havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. Quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo teu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor, teu Deus, é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, o teu Deus, não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te sucedas e entres e possuas a terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: que significam os estatutos, os testemunhos e os estatutos e os juízos que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos do faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão, e para lá não queremos mais voltar. Meus irmãos, vamos parar aí nesse texto. Esse texto está entre os meus preferidos da Bíblia, porque é um texto que eu sempre que leio eu penso na nossa situação atual. Penso nos dias que a gente tem vivido. Moisés, ao falar com o povo, ele diz: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. E ele continua dizendo para esse povo sobre esse Deus que é o único e soberano Deus. E ele começa a falar para o povo sobre o que eles vão viver na terra prometida. E ele fala: vocês vão desfrutar de vinhais e olivais que vocês não plantaram, de poços abertos que vocês não perfuraram, de bênçãos em uma terra que mana leite e mel. E por mais que hoje a gente viva uma crise no Brasil, uma crise financeira, uma crise pós-Covid e tudo mais, a gente vive em um tempo de fartura. A gente vive em um tempo de vinhais e olivais que não plantamos, de poços abertos que não perfuramos. Congresso de jovem, eu só lembro do meu pai me dizendo como foi a infância dele. Ah, na sua idade eu já tinha 3 empregos. Já escutaram isso? Ah, na sua idade, não ficava escolhendo roupa igual vocês ficam, não. A gente usava o que tinha. Pé de pobre não tem tamanho, o que ganhou, recebe. Minha mãe sempre dizia: a gente usa só roupa importada. Alguém importa com a gente e dá. E aí... E as histórias de sofrimento, de labuta. Meu pai sempre contava que na escola ele ficava esperando os colegas comerem para o que sobrou na cadeira, as farelas, as coisas, ele pegar e comer. E às vezes a gente, na juventude, na nossa pouca idade, na nossa pouca maturidade, a gente olha para essas histórias dos nossos pais e fica tipo: ah, lá vem. Só me dá o dinheiro, precisa desse sermão todo. Mas o que a gente não pensa é que realmente os nossos pais viveram tempos muito mais difíceis que os nossos. A gente preparando para o nascimento do nosso filho, do Tzadik, olha que nome bonito, o menino vai sofrer bullying, hein? Do Tzadik, e a gente começou a comprar as coisas e ganhou muita coisa, e a gente ganhou uns negócios assim, um negócio de colocar no berço do lado assim, que se o bebê chora, o negócio percebe que ele está chorando, liga uma luzinha, começa a tocar uma musiquinha e vibra o berço, é como se alguém estivesse balançando o berço. Até eu fiquei tipo: nossa, que coisa mais mansa. E aí meu pai olhou e falou assim: no meu tempo a gente criava criança. Hoje em dia você põe no berço e o berço cria, né?
A gente vive um tempo de prosperidade. A gente vive um tempo em que a gente está colhendo, a gente está desfrutando de vinhais e olivais que os nossos avós, que os nossos pais plantaram. A gente está desfrutando de poços abertos que a gente não abriu, gente. Eu já tive que trabalhar na roça, mas assim, de um dia para o outro, e no outro dia quando eu acordei eu já estava, Senhor, como é que alguém faz isso, Deus? A gente desfruta de prosperidades sem fim dos nossos dias. Você pode falar assim, não, Arthur, aí você está falando de você que vive na cidade, eu trabalho braçal aqui, né, tenho as dificuldades. Tudo bem, mas e a internet? Quantas facilidades nós não temos com a internet? O acesso ao conhecimento muito mais aberto para qualquer um que quiser realmente pesquisar, ele encontra ali alguma coisa. As facilidades da internet, as facilidades do telefone. A gente pensa que o telefone é um negócio muito antigo, mas quando eu era criança o telefone ainda era caríssimo, de um nível que só algumas famílias poderiam ter. Hoje em dia a gente consegue conversar com os nossos amigos do outro lado do mundo. Vinhais e olivais que não plantamos, poços abertos que nós não abrimos. Nessa terra existem facilidades e existem belezas, assim como existiam na terra prometida, que mana leite e mel. E o Senhor não nos fala assim, você é crente. Crente não mexe com esse negócio de celular, não. Você é crente, crente e internet nem combina. Não. Nosso Deus fala, entra na terra e desfruta das belezas da terra. Desfruta das alegrias da terra. Desfruta da internet das coisas. Desfruta daquilo que o seu pai, arduamente suando, trabalhou para você poder ter uma vida mais tranquila. Mas ele também exorta o povo. Ele também fala ao povo. Olha o verso, a partir do verso 10. A partir do verso 10 ele vai dizer, olha, o Senhor, ele te introduziu na terra que ele jurou para os seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, com grandes e boas cidades que você não edificou, que você não construiu. Casas cheias de tudo que é bom. Gente, quando eu leio casas cheias de tudo que é bom, eu só consigo pensar como é que era quando a gente não tinha tantas facilidades como um mercado que você vai e faz as compras. Você comia o que você plantava. Misericórdia. Brincadeira, misericórdia. Mas assim, como era mais difícil. Hoje, a gente tem casas mais ou menos mais cheias de alimento que a gente nem precisa ir lá e plantar. Que a gente nem precisa ir lá e colher. A gente vai trocando papelzinho por comida, papelzinho por comida. Papelzinho precioso, mas papelzinho por comida. Casas cheias que não encheste. Poços abertos que você não abriu. Vinhais e olivais que não plantastes. E ele para e fala, quando comeres, te fartares, quando você se deliciar com as belezas dessa terra, quando você desfrutar da internet, quando você desfrutar dos amigos, quando você desfrutar desse suposta riqueza que existe, guarda-te, cuidado, preserve, tenha cuidado, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O que Moisés está falando as coisas dessa terra são bonitas. Salomão vai falar muito sobre a beleza das coisas em Eclesiastes. Quando você estiver desfrutando de todas as belezas dessa terra, tenha cuidado, para que não se esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito. Quando Salomão em Eclesiastes fala sobre as belezas da terra, ele fala, elas são tudo vaidade. Elas são correr atrás do vento. E vaidade ali não é no sentido da menina que se atrasou para o culto porque está fazendo a maquiagem. Não, meninas, não é isso. Mas é no sentido de que vai sair depois com um banho. É passageiro, é efêmero. As belezas dessa terra, se elas tomarem o nosso coração de tal forma que elas se tornem o centro da nossa vida, vai ser como você tentar segurar a fumaça. Você pode ver a fumaça, você pode tocar na fumaça, mas você não consegue segurar. Se as belezas dessa terra não apontam para o Criador delas, elas não servem para nada. Quando
experimentar das maravilhas, das belezas, das facilidades dessa terra, não esqueças o Senhor que te tirou do Egito, da casa da servidão. A esse Senhor você vai temer, a Ele você vai servir e pelo seu nome você vai jurar. Você não vai seguir nenhum dos deuses dessa terra preciosa. Você não vai servir ao dinheiro, você não vai servir à sua profissão, você não vai servir à internet. Só o Senhor você deverá servir. Gente, eu gosto muito desse texto porque ele é conhecido como a Shema. Shema é o termo em hebraico que expressa esse começo do texto que ele fala: ouve, ó Israel. A Shema é escute, preste atenção, ouça. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. A Shema, ela era e ainda é pelo povo de Israel recitada todos os dias, no começo do dia e no final do dia. Eles recitam a Shema. Ouve, escute, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. É uma forma de expressar essa devoção e não esquecer do que é essencial. Quando no começo eu perguntei para vocês, ainda vale a pena memorizar versículo? Mas não tem tudo na internet? A gente não memoriza o versículo para ganhar a competição, o torneio na igreja. A gente memoriza o versículo porque o versículo na nossa mente, ele transforma, ele trabalha o nosso coração. A gente memoriza o versículo porque assim como a internet entendeu que o que controla o seu olhar, o que controla a sua mente, controla a sua vida, eu quero que a minha vida seja controlada pelas Escrituras. Eu quero, ao acordar 3 da manhã, não olhar no celular e pensar, o que eu preciso? Eu quero conseguir lembrar, eu preciso de Cristo. Conseguir lembrar das Escrituras. Eu quero conseguir ter como meu primeiro pensamento, ouve, ó povo de Deus, ouve, ó Arthur. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele deve ser amado de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Quando eu falo que as Escrituras são preciosas, quando a gente vem num congresso falando sobre a importância e suficiência das Escrituras, é importante e imprescindível que essas Escrituras elas saiam do papel, transformem a nossa mente, transformem o nosso coração. Quando nesse versículo, e eu quero que a gente foque mais hoje na Shema, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Quando ele fala sobre coração, a expressão que ele usa, a gente vai falar uns palavrão aqui, gente. Umas palavras grandes e desconhecidas em hebraico. Mas não fica assustado com elas, não. Só para a gente tentar extrair o máximo do que essas palavras querem dizer. Tá bom? Quando a gente escuta sobre coração nesse texto, a gente tem essas duas expressões em hebraico. Levav ou leve. Os dois seminaristas aqui, se eu falar alguma besteira, vocês avisam, tá bom? Levav ou leve. Essas duas expressões são usadas durante todas as Escrituras para falar sobre o coração. E elas falam sobre esse coração em diversas passagens. E não é só um coração como a gente pensa hoje, S2, coraçãozinho, bonitinho, nem só como um órgão do corpo. Hoje em dia a gente sabe que o coração ele não controla pensamentos, que ele é só pelo batimento cardíaco. Mas o sentido do coração, quando ele é descrito na Bíblia, ele tem um sentido muito maior. Quando a gente lê a história de Ana, por exemplo, a gente vê a história de um coração que dói, que se parte. Senhor, dá-me filhos, senão eu morrerei. De todo o coração, Ana se derramou perante o Senhor. A gente vê também as Escrituras em outras passagens falando sobre esse levav, sobre esse coração cheio de alegria. Um coração transbordante. Então perceba, o coração dói, ele se quebra, ele se parte. O coração ele se alegra diante do Senhor, o coração se regozija. Então o coração na Bíblia ele é descrito muito mais do que como um órgão ou do que como algo que representa o amor romântico entre um homem e uma mulher. O coração na Bíblia ele é descrito como o centro de todas as partes da vida humana. O centro de quem eu sou. O centro do ser humano na Bíblia é descrito como o coração.
Não é à toa que a gente vê Provérbios 4, 23 falando, acima de tudo, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida, pois dele depende toda a sua vida. Então quando eu falo, ouve, escuta Israel, escuta povo de Deus, o Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Moisés está falando, as belezas dessa terra, você deve amar o Senhor teu Deus com toda a tua vida, com tudo que você é, com todo o seu ser. E ele fala com todo o teu coração, com toda a tua alma. E a palavra para alma aí, no original, é nefesh. Essa alma também, tudo o que eu sou. O Salmo 42:1, ele traz também essa mesma expressão, esse mesmo nefesh que aparece em Deuteronômio 6, aparece no Salmo 42, quando ele fala, como uma corça anseia por águas, assim a minha nefesh, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Assim como a corça precisa das águas correntes para sobreviver, assim como as aves do céu precisam da água para sobreviver, assim também, Senhor, a minha nefesh, a minha alma, o meu ser depende, precisa de ti. Olha que beleza e profundidade das Escrituras. Ame, ó Israel, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, com tudo que você é, com toda a sua nefesh, com toda a sua necessidade, com tudo que você precisa para sobreviver. Ame o Senhor teu Deus. Ame o Senhor teu Deus. E por fim, com toda a sua força. E esse é um termo engraçado. A gente tem variações desse texto em algumas traduções atuais. Alguns textos falam, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Outros falam, com todo o teu entendimento. E aí? Qual é o termo certo? Essa dificuldade é porque essa é uma palavra realmente muito difícil dentro do hebraico. Porque ela não tanto expressa a força em si, mas ela expressa muito mais a intensidade. Essa palavra forças no hebraico, ela vem de meod. É uma palavra incomum no hebraico para expressar força. Existem outras palavras mais comuns para dizer com força. Mas ela é usada para intensificar, para dar intensidade para outras palavras. Por exemplo, Gênesis 1:36, viu Deus que a terra era meod boa. As nossas traduções trazem, viu Deus que a terra era muito boa, ou muito, muito boa. Por quê? Porque meod, ele traz intensidade. Deus criou no primeiro dia e viu que era meod boa. Era muito, muito boa. A gente tem também meod em Números 14:7, quando o Senhor fala de novo, a terra é meod boa. Não caberia colocar a terra é força boa, mas é muito, muito boa. Essa força não é num sentido de força física, mas de intensidade. Israel, ame o Senhor teu Deus com toda a intensidade da sua vida, com toda a intensidade da sua nefesh, da sua alma. Força também é traduzida ao longo dos anos como força, riqueza ou mente. Então, as formas de traduzir, eles traduzem tudo o que é grande, tudo o que pode ser grande, pode ser intenso. E aí eu inventei uma palavra para a gente pensar. Já que a gente não achou nenhuma que expresse exatamente o que é meod, amar a Deus com toda a sua muiteza. Ai, que palavra bonita. Vamos colocar no dicionário isso aí juntos? Com toda a sua muiteza, com muito do seu ser, com muito do seu coração, com muito da sua força, com muito de quem você é. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com tudo o que você é, com as fontes da vida, com toda a tua nefesh, com toda a tua alma, com tudo o que o seu corpo precisa para existir, e com toda a sua muiteza, com todas as tuas forças,
com toda a tua meor. Ontem eu perguntei para vocês, meus irmãos, qual a área da sua vida você precisa sair da sua zona de conforto. Mas não existe uma forma de sair da zona de conforto sem um coração que reconhece o Senhor nosso Deus como o único Deus. Sem um coração que já entendeu à luz das Escrituras que a gente deve amar o Senhor nosso Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa intensidade. E a minha pergunta nessa manhã de domingo é assim que você ama a Deus? Ler as Escrituras já te levou a um nível de amor ao Senhor, assim como a corça anseia por águas? É nessa intensidade que você precisa de Deus? Quando você acorda no meio da noite, o que controla os seus pensamentos? Quando você desfruta das maravilhas dessa terra, o que controla o seu ser? Quando você tem aquela festa super legal com a sua família, você pensa na glória de Deus? Cuidado, Israel. Cuidado, povo de Deus. Para que quando você desfrutar das maravilhas dessa terra, você não esqueça do Deus que te tirou do Egito, da casa da servidão. Cuidado. Gente, esse texto é muito rico e a gente não vai conseguir extrair tudo dele, mas eu queria que a gente focasse nesse versículo 5. Ouve a Israel. O Senhor, a partir do verso 17, em falar para o povo, você vai diligentemente, então com diligência, você vai se esforçar, você vai quando eu penso numa diligência, eu penso num grande número de soldados caminhando juntos, em sincronia, em ordem, em diligência, caminhando para um mesmo objetivo. Diligentemente você vai guardar os mandamentos do Senhor, o teu Deus, os testemunhos e os estatutos que ordenou. Farás o que é bom e o que é reto perante o Senhor. Eu tenho tido pensamentos que eu nunca tive antes. E, jovens, os próximos estágios da vida, naturalmente, se o Senhor não te deu o dom do celibato, e é um dom, vou orar para todos terem, porque dom é bênção, tá bom? Mas se Deus não te deu, recebe? Se Deus não te deu o dom do celibato, as próximas fases da vida é casar, ter filhos. E quando seu filho está quase, você começa a ter alguns pensamentos: Senhor, como é que vai ser essa criança? Será que o Senhor vai me dar o privilégio de ver uma criança que segue o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a intensidade? E eu acho lindo que depois no verso 5, Moisés falar para o povo: o Senhor é o único Deus, amarás pois ser teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, toda a tua intensidade. Ele fala: essas palavras que hoje eu te ordeno, tu as dirás a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. E ele usa no verso 7 uma expressão, uma palavra muito interessante. Ele fala: tu as inculcarás. Sabe a cuca? A mãe chama a cabeça de cuca sempre. A cuca, você vai inculcar, você vai colocar na cuca. Você vai colocar na cabeça dessa criança. Essas palavras que eu te ordeno, essa verdade de que nosso Deus é o único Deus, essa verdade de que o nosso Senhor é o Senhor soberano sobre toda a criação e que deve ser amado, deve ser adorado com toda a nossa força, nosso coração, nossa intensidade, você vai colocar na mente, inculcar dos teus filhos. Como é que eu inculco? Como é que eu coloco na cabeça dos meus filhos? Olha que bonito. Você vai falar delas, assentado na sua cama, e ao caminhar, e ao deitar, e ao levantar. Você vai escrever ela nos umbrais da sua porta.
Você vai inculcar. Sabe o que as redes sociais estavam fazendo comigo? Inculcando. Sabe o que as redes sociais fazem conosco muitas vezes? Elas nos inculcam. Elas nos ensinam. Elas fazem com que a nossa mente fique cativa, presa, idólatra, servindo. Irmão, minha irmã, se boa parte do seu dia é passado pensando e sofrendo por política, cuidado com o que tem sido inculcado na sua mente. Se boa parte do seu dia é passado sentindo raiva dos seus irmãos, porque eles não têm o mesmo pensamento político que você, cuidado com o que tem sido inculcado na sua mente. Se mais da metade do seu dia é passado pensando como é que eu posso ganhar mais dinheiro, cuidado com qual Deus você tem servido. Se o seu Deus não é o dinheiro, não é mamon. Se mais da metade do seu dia é passado pensando, será quantas curtidas eu tive naquela foto? Cuidado. Para o que está inculcado na sua mente, não é a necessidade da autoafirmação, de que as pessoas vejam como você é incrível, de passar uma vida de mentira nas redes sociais. O que controla a sua mente, controla a sua vida. E como vale a pena ser controlado pelo Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Como vale a pena criar a nossa família. Entendendo, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Inculcarás. Você vai falar para o seu filho em todos os momentos do dia: meu filho, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ao parar, nos umbrais da porta. Eu nunca esqueço, quando eu era criança, minha mãe escrevia, não precisa levar tão literalmente o texto, mas a minha mãe realmente ela colocava cartazes na rodeira da porta com versículos. E o domingo de manhã, eu falei que domingo é muito especial. Gente, eu acho que na minha infância eu não faltei nenhuma escola dominical. E a minha mãe tinha um jeito muito peculiar de irritar a gente, que era assim, a gente estava dormindo, e aí tinha um CDzinho, ó, Império Romano, ó, o tempo mais antigo. Tinha um CDzinho que ela colocava umas músicas que eram os salmos cantados. E aí a escola dominical era às 9, 7h30 ela colocava bem baixinho. Aí 7h40 ela aumentava um pouquinho, 7h50 ela aumentava um pouquinho. Quando dava 8, 8h15, o CD estava estralando, a gente da casa estava pulando já. Então a gente acordava escutando esses salmos com muita raiva e pronto, vai para a igreja. Mas isso inculcou na minha mente. A maioria dessas músicas eu lembro até hoje. Porque aquilo foi sendo inculcado, dia após dia. Ouve, povo de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Deus. E esse texto rico, lindo, mostrando o Senhor fez tudo por vocês. O Senhor te tirou da terra do Egito. E ele termina também de uma forma maravilhosa. Esse texto termina dizendo assim: quando teu filho de futuro te perguntar dizendo: pai, o que significam os testemunhos, os estatutos, os juízos que o Senhor vosso Deus vos ordenou? Eu gosto de pensar em mim quando adolescente. Quando o teu filho de futuro te perguntar assim: pai, por que a gente precisa continuar indo para a igreja? Pai, por que a gente precisa continuar seguindo esse monte de regrinha que tem na Bíblia? Pai, por que a gente precisa continuar servindo esse Deus? Olha o mundo como está, pai. Pai, por que a gente precisa continuar indo na igreja? Tem um pessoal lá que fica fazendo contenda. Pai, tem um pessoal lá que nem gosta do Senhor, fica falando mal do Senhor. Por que a gente precisa continuar indo na igreja? Pai, por que a gente precisa continuar indo naquele lugar, lendo aquele livro, um livro antigo? Pai, por que a gente precisa... Teve a pandemia, ninguém mais vai na igreja, pai. Todo mundo assiste culto online. Pai, domingo de manhã, semana cansativa como foi. Por que a gente precisa seguir isso? Por que a gente precisa viver assim?
Meus amigos, ninguém vive assim. Na escola, ninguém segue esse Deus que a gente segue. Para que a gente está fazendo isso, Pai? Para que a gente está vivendo assim? E o texto lindamente conclui. 21. Então dirás a teu filho de futuro: por que, meu filho? Éramos servos do faraó no Egito. Por que, meu filho? Éramos servos do pecado, escravos do pecado. Porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E para lá, meu filho, nós não queremos mais voltar. Nós éramos servos, escravos do pecado. O Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E para lá, nós não queremos mais voltar. O que Moisés está falando para o povo e o que Deus fala para a gente hoje é: olhe para a tamanha dívida de gratidão que nós temos para com o nosso Deus, que nos resgatou da escravidão da idolatria, da escravidão do pecado, e nos tirou de lá com poderosa mão. Persevere nos estatutos, nos juízos do Senhor, para que você não volte. Olha essa dívida de gratidão. Por que hoje, pleno 2021, com tantas facilidades, com a internet, por que eu vou ficar decorando versículo? Por que eu vou ficar memorizando a palavra de Deus? Por que eu vou ficar meditando nesse livro escrito há tantos anos? Que um dia éramos servos do pecado, mas o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E para lá, nós não queremos mais voltar. A Bíblia é mais atual que nunca. E é tão atual como sempre foi. É a palavra de Deus que em todos os momentos da nossa vida nos exorta, nos orienta, nos ensina, nos pavimenta o caminho para o bem viver. Nos pavimenta o caminho para viver na terra prometida, à espera da real terra prometida, onde a gente vai reinar com Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olhar para trás e saber que valeu a pena. Saber que eu não voltei atrás na fé que eu disse ter. Que eu não me curvei aos deuses dessa terra que mana leite e mel. Mas eu perseverei em dizer: ouve, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, com toda a sua intensidade. Meus irmãos, que esse seja o seu pensamento durante esse domingo, mas durante toda a sua vida. Eu queria que você saísse daqui com 2 desafios. O primeiro deles é ser sincero com você mesmo. É na intensidade de Deuteronômio 6 que você ama o Senhor seu Deus hoje? É nessa intensidade que você o serve? E o segundo dos desafios é: decore Deuteronômio 6, versículo 5. Decore a Shema, para você poder falar isso ao seu coração, à sua mente, dia após dia. O Senhor, meu Deus, é o único Deus. Amém? Vamos orar e falar com Deus. Senhor, nós cremos que a Tua palavra, ela tem tudo. Tudo o que nós precisamos, Pai. Tudo o que o Senhor quis nos revelar sobre a Sua pessoa, sobre como nós devemos viver, mas principalmente ela é a história de um Deus que nos tirou da escravidão do pecado. Senhor, nos faz viver como um povo que percebe a graça do Senhor em nos libertar. Um povo convidado a sair da zona de conforto. Um povo que, mesmo desfrutando dos prazeres transitórios dessa terra, não perde de vista a dívida de gratidão com o Deus que nos tirou da escravidão do pecado. Pai, tem misericórdia de nós. O nosso amor é tão falho,
O nosso amor é tão limitado. Nos ensina a te amar mais, Pai. Nos ensina a te amar com todo o nosso coração. Nos ensina a te amar com toda a nossa alma. Nos ensina, Pai, a ansiar pelo Senhor como as corças anseiam pela água. Nos ensina a te amar com toda a intensidade do nosso ser. Deus, não nos permite voltar para a escravidão do pecado, mas mantém a nossa mente cativa à palavra do Senhor. É a nossa oração nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém.